Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou relembrar o método Sapevo, né, com uma aplicação através do Excel. Vou fazer mais um exercício que a gente fez na época, eu vou relembrar alguns conceitos importantes no Sapevo M. Então, eu peguei um método bem tradicional, que é o HP, no último vídeo, e nesse vídeo um método novo, multidecisor, então trabalha com mais de um decisor, e multicritério, trabalha, consequentemente, com mais de um critério. Deixa eu colocar para vocês aqui. Aqui está o exercício. Deixa eu só colocar esse aqui. Beleza. Tá? Então, aqui, ó, aqui tem o exercício, tá? Também existe uma escala. Eu falei dessa escala quando eu abordei a questão do Sapevo M. Aqui é um método multidecisor, então aqui você está escolhendo entre duas opções de investimento com base em critérios de custo, risco e retorno sobre investimento. Lembrar que eu preciso consolidar os resultados por decisor e lembrar que o peso ao final, o peso do critério, não pode ser igual a zero. Ele não pode ser igual a zero. Bom, então aqui, deixa eu só colocar para vocês aqui. Aqui está o exercício, né? Quem quisesse printar essas coisas, né? E vou colocar lá o Excel propriamente dito, que é o exercício 2. Então, aqui você tem o, o Excel, tá? E por isso que eu uso normalização não nula, tá? Então, deixa eu só aqui compartilhar o Excel e colocar para vocês aqui o seguinte. Naquela comparação, lembra que tem essa tabela aqui, ó? Existe essa tabela, tá? Naquele enunciado que eu apresentei, né, a gente vai pegar aquele enunciado, naquelas comparações, e vai observar essa escala, que é -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3, tá? E aí vai do absolutamente pior, muito pior, pior, igual, melhor, muito melhor e absolutamente melhor, que é o 3. E vai nessa gradação. E tem valores negativos, né? Diferente do HP, que é 1, 3, 5, 7 e 9. Quando eu comparo aqui, decisor 1, então começa pela comparação entre os critérios. Lembrar que os critérios, o valor ao final aqui é pelo normalizado não nulo. Eu não posso ter valores ao final de todos os cálculos aqui. Eu não posso ter valor igual a zero. Peso do critério não pode ser igual a zero. Bom, primeira coisa, né? Aqui na diagonal, você já coloca zero, que é de igual preferência. Isso aqui não tem nenhuma dúvida. E agora eu começo a trabalhar aqui. Só um detalhe, eu fiz uma legenda aqui, C1 é custo, risco, retorno sobre investimento, opção A e opção B. Na comparação entre os critérios para o decisor 1, quando você vai lá na planilha, lá no enunciado, né? Então você vai aqui no enunciado, então você chega aqui e fala assim, ó, o problema em questão, ele fala dos critérios, fala das alternativas, na comparação entre critérios para o decisor 1. Então é importante frisar, marcar o decisor 1. O custo é muito menos importante em relação ao risco. Então, se o custo é muito menos importante em relação ao risco, o custo é muito menos importante em relação ao risco, vamos na tabela, ó. Muito menos importante, ó, -2. Então, o custo é muito menos importante em relação ao risco, ó, -2. C1 é o custo, C2 é o risco, ó. Então, aqui ó, eu já marco em vermelho. A diferença para o HP é que o Sapevo, ele, quando é o inverso, risco em relação a custo, C2, em relação ao C1, quando é o inverso, é só colocar um menos na frente. Então, se antes era -2, é menos, -2. Menos com menos é mais. Então, aqui ele vira +2. E você vai fazendo essas comparações, aquela ideia de linha e coluna, né?
eu fiz aqui, no caso, o C1 aqui, ó, aqui, o C1 era o custo. Eu fiz do custo em relação ao risco, sempre assim, a linha, coluna. Quando eu faço uma outra comparação aqui, ó, C1 em relação a C3, por exemplo, tá? C1 é o custo e o C3 é o retorno sobre investimento. Vamos lá, vamos ver se tem aqui no enunciado. Aí eu faço aqui, ó. Custo é menos importante em relação ao risco e absolutamente melhor o custo em relação ao retorno sobre investimento. Então, ele é absolutamente melhor. Então, o custo em relação ao C3, o C1 em relação ao C3, ele é absolutamente melhor em relação ao retorno sobre investimento. Ele é absolutamente melhor. Então, aqui, o cu. Ah, eu peguei o decisor 2. Eita, não, aqui é o decisor. Tem que Vamos decisor um, tá vendo? Aqui tem que ir direitinho. Ó. Custo. Ó. Ah, também ó, absolutamente melhor. Foi sorte, hein, em relação ao retorno sobre investimento. Tem que ter um cuidado aqui, ó. Ter um cuidado, tá? Bom, aqui, eu vou botar aqui assim, tá? Então, o custo, ele é absolutamente melhor em relação ao retorno sobre o investimento. Tá vendo para o decisor 2. No texto, faz essa marcação com cores diferentes, tá? Procura colocar cor diferente para essas marcações e nessas comparações. Isso se aplica ao HP também. E aí, como ele é absolutamente melhor, quando eu vou lá no Excel, aqui, ó, o custo em relação ao retorno sobre investimento, absolutamente melhor é 3. Então tá o 3 aqui. E o inverso, C3 em relação a C1, só colocar o menos na frente, menos 3. Tá? Então é importante estar atento nessa construção. Já coloca a tabela. Nesse caso, não precisa colocar uma tabela embaixo, como é o caso do HP. Você vai seguir o cálculo. E no caso da comparação entre critérios, existe o normalizado e o normalizado não nulo. O peso do critério não pode ser igual a zero. Só ele que vai ter esse cálculo de normalizado não nulo. Somente a comparação entre os critérios que terá esse cálculo normalizado não nulo. Quando eu começar a comparar entre alternativas para cada critério, normalizado não nulo, ele some. E eu paro no normalizado. Bom? Então vamos lá. Que eu faço aqui? Um F2 aqui, ó. K9, que é esse aqui, que no caso é o 1, do lado aqui do ladinho, menos o menor valor desse intervalo, então menos 4. Então, ó, vou fazer aqui, ó, igual, o valor do lado é 1, né? Esse aqui, ó, menos, aí eu vou botar aqui, ó, qual o menor valor desse intervalo? É o menos 4. Dividido pelo maior valor desse intervalo, que é 3, que é esse aqui, menos o menor valor desse intervalo, que é o menos 4. Menos com menos é mais. Então, aqui eu tenho, ó, olha que maravilha, bateu exatamente com o que estava aqui, tá? Agora tem o seguinte, esse normalizado você vai usar para calcular nas próximas comparações entre alternativas para cada critério, para cada decisor. Você vai parar aí. Quando a comparação entre critérios para cada decisor, você avança no normalizado não nulo. E o normalizado não nulo tem o seguinte, né? Se esse valor for igual a zero, você vai pegar 0,01 e vai multiplicar pelo segundo menor valor desse intervalo aqui, ó. Desse intervalo aqui, ó. Estou gerando aqui, ó. Desse intervalo. Segundo menor valor, 0,71. Você vai pegar 0,01 vezes 0,71. Isso se ele for zero. Se ele não for zero, como é o caso aqui, é 0,71, você vai repetir do lado esse valor. Ó. Eu repeti o 0,71, eu repeti o 1, e nesse aqui eu usei o cálculo. Aqui, ó. Eu peguei, como esse valor aqui é 0,01 vezes o segundo menor valor desse intervalo. Quem é o segundo menor valor desse intervalo? 0,71. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo,
e multiplicar 0,01 vezes 0,71, eu acho isso aqui. Se a gente aumentar as casas decimais aqui, ó, vai bater tranquilo, tá? Então, nesse caso, a comparação entre critérios, eu tenho normalizado não nulo. Na comparação entre alternativas para cada critério, o cálculo ele para aqui, no normalizado. Bom, você fez as tabelas para cada decisor e no final você vai somar. Esses resultados finais aqui, você vai somar. Ah, o que que você levantou do C1? 0,71 mais, vamos descer aqui, ó, 1. Aí está aqui, ó, 1,71 aqui, ó. Você somou esses dois valores. O C2, ó, 1 mais 0,13. O C3, ó, 0 mais 0,0071. Se eu aumentar aqui as casas, vou botar aqui 4 casas, eu chego, até porque aqui tem um valor, tá? Se eu aumentar aqui, ó, como que ele fica. Por isso que ele fica 0,084. Somar esse aqui a esse aqui. Bom, aí eu faço tudo isso, faço esses cálculos, não faço para comparação entre alternativas para cada critério por decisor, não faço normalizado não nulo. O não nulo é só na comparação entre critérios para cada decisor. O peso do critério não pode ser zero. E no final, depois que eu faço todas essas comparações aqui, eu também tenho que consolidar da mesma forma. Então, por exemplo, para o C1 aqui, ó, no final mesmo, eu boto umas tabelas aqui que eu tenho o decisor 1 e 2, eu tenho as alternativas e tenho o critério. Isso no final, para você consolidar, né, a comparação entre alternativas para cada critério. Aqui, ó, o decisor 1, alternativa A, ele está aqui, ó, lá no início. Aqui. Ele está aqui, comparação entre alternativas para cada critério. Tá? E aí eu faço para o decisor 1, para a alternativa B, também está aqui. Ó. Se dá um aqui, ó, está aqui. Ó. Alternativa B, comparação entre alternativas, critério C1, né, para o decisor 1. Então aqui eu estou fazendo um consolidado. Tá? Esse aqui é um consolidado para o critério C1, comparação entre alternativas. Então a alternativa A é 1, a B é 1. No C2, A é 2, a B foi 0. E depois, no final, eu calculo igual eu fiz para o HP. No vídeo anterior, eu explico, né, esse cálculo para chegar no grau obtido. Ó. Aqui, ó, tá? No final aqui, o que que eu vou ter, né? Eu tenho os pesos dos critérios, e aí eu vou multiplicar por resultado que eu tive, né, no final, na comparação critério C1 entre alternativas. Então, por exemplo, o H70 vezes o 66, tá? Mais, aí para a alternativa A, o 1,13 vezes o 2, mais o 0,01 vezes o C3. Então, no final, você nota que eu montei, no finalzinho, eu montei uma tabela com os critérios alternativos. Por quê? É a mesma ideia do HP, é a mesma lógica do HP. Agora eu vou pegar o peso do critério e vamos, por isso que talvez seja interessante também montar a árvore de decisão para o sapego. Vou pegar esses pesos e vou multiplicar pelo valor que eu tenho na comparação entre alternativas, critério C1, que eu já consolidei. Então, por exemplo, aqui para o A, ó, C1, C2 e C3. Para o A. Para o de baixo, ó, para o B, ó, 1,71 vezes 1 mais 1,13 vezes 0 mais 0,01 vezes 2. Tá certo? Então aqui eu faço a mesma lógica que eu ensinei para vocês no vídeo anterior, que é o vídeo sobre o HP, para chegar nesse grau. E quem tiver o maior valor é a alternativa a ser escolhida. No caso aqui, a alternativa a ser escolhida é a alternativa A. Então, essa tabela aqui, para você consolidar quanto que você teve para o critério C1 para a alternativa A, C2 para a alternativa A, essa tabela é importante, tá? E essa tabela, na verdade, ela vem daqui, ó. Ela vem daqui, ela vem dessas consolidações anteriores aqui. Então, é importante no final, nessa comparação entre alternativas para cada critério, para cada decisor, pensar em montar essas tabelas que eu estou sinalizando para vocês, tá? Bom,
Então, esse foi o vídeo sobre o Sapevo, né? Mais um reforço aí na explicação do Sapevo. Vamos então depois para os próximos vídeos, tá, pessoal? Um abraço aí, obrigado aí pela participação e pela atuação no canal, tá? O canal tem essa intenção mesmo de divulgar conhecimento em operações, em logística, e vamos seguir imbuídos aí dessa missão, tá bom? Um abraço, pessoal.